Olá, alunos, tudo bom com vocês? Voltamos para mais uma aula de português. Hoje eu farei a explicação do ler e escrever, analisando aspectos linguísticos, atividade 3F, que se inicia na página 214 até a página 215, ok? Vamos lá? No final da página 14, nós temos a atividade 3F, analisando aspectos linguísticos. Na atividade 3F, vamos retomar o trabalho com os contos de assombração lidos anteriormente pela professora. Escolha um dos contos em parceria com a professora e faça análise coletivamente. Na sequência, preencha o quadro com as conclusões da turma. Como nós estamos fazendo as aulas remotamente, nós não faremos essa escolha coletivamente, porém, cada professora do 5º ano fez a indicação de leitura para a sua turma. Vocês, então, farão a leitura desses contos em casa, eu vou ler a orientação aqui para vocês, tá bom? E depois eu farei as indicações de leitura que vocês terão que fazer em casa, ok? Vamos lá? Orientações. Ler o conto indicado pela professora da sua turma. Após a leitura, preencher o quadro que está na página 215 do livro. Faremos a socialização do quadro, compartilhando as informações na aula online de quarta-feira, juntamente com a professora da sua turma. Lembrando, crianças, que esses contos que eu farei indicação agora estão disponíveis na coletânea de contos de assombração que nós disponibilizamos na aula anterior. Então, quem buscou atividade na escola já tem esses contos impresso. Quem faz aula online já tem esses contos no arquivo que nós enviamos pelo WhatsApp, no grupo dos pais, ok? Vamos então para a indicação de leitura. O 5º A, da professora Claudimara, indicou o conto da Marimonda, a mãe da mata, não se deve falar. Ok? Então, os alunos da professora Claudimara farão a leitura deste conto e, posteriormente, o preenchimento do quadro da página 215. Os alunos do 5º B, professora Elaine, conto Maria Angula. 5º C, professora Alexandra, conto Misteriosa Revelação. Após a leitura do conto, vocês farão o preenchimento do quadro que está na página 215. Agora, no próximo slide, eu vou mostrar para vocês o quadro e algumas orientações de como preencher. Então, aqui, vocês podem olhar no livro de vocês, o quadro é semelhante ao que vocês têm aí no livro. E aqui eu farei as orientações para preenchimento do quadro e darei alguns exemplos, ok? Então, lá no quadro, vocês podem ver que no canto esquerdo tem alguns enunciados, como o conto escolhido pela turma, como inicia, o clímax e o desfecho. Tá bom? Então, vocês, após fazer a leitura do conto que a professora indicou, vocês irão preencher o quadro conforme o que está pedindo na coluna à sua esquerda, ok? Vamos lá? Então, no conto escolhido pela turma, como dica para vocês aqui, vou colocar o nome do conto. Então, vamos lá. Você vai pegar o nome do conto que a sua professora indicou, o título dele, e vai escrever nessa parte. Você vai anotar, registrar nessa parte do quadro. Eu vou dar um exemplo para vocês de um conto que a gente já fez leitura compartilhada, já analisamos e todos vocês já conhecem, que é A Velha de um Olho Só. Então, coloquei o nome do conto, A Velha de um Olho Só. Agora seria o próximo quadro, como inicia. Então, como dica, eu coloquei para vocês. Como inicia? Vocês vão analisar se o autor ele inicia o conto dando detalhes do ambiente, o personagem,
se ele conta uma história antes de entrar em detalhes. Então, vocês vão analisar o início do conto para poder responder, para poder anotar no quadro, ok? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. No conto A Velha de um Olho Só, ele se inicia dessa forma. O autor inicia o conto dando detalhes da assombração, utilizando o máximo de recursos possíveis para descrever a aparição. Então, coloquei exemplos. Os exemplos são alguns trechos do início do conto que eu coloquei aqui para exemplificar para vocês. Então, ele diz que a aparição tem 2 metros de altura, é esguia e fina como um bambu, o rosto mal se vê atrás da alta gola do vestido preto remendado, e assim ele vai falando, certo? Então, ele vai descrevendo, ele já inicia o conto descrevendo a aparição, tá bom? Próximo, o clímax. O clímax é o momento mais tenso da narrativa, o momento de mais tensão, quando o desfecho se torna inevitável. Então, o clímax é aquele momento em que os personagens, eles precisam resolver algum problema. É um momento que eles não têm para onde ir, não tem escapatória. Então, eu coloquei aqui para vocês. No conto A Velha de um Olho Só, o conflito, ele se inicia lá no início, vem desenrolando com o decorrer do conto, da narrativa. Então, o conflito que o menino tinha era como ele poderia salvar os meninos que estavam presos no tear da velha e como ele ia se salvar ao mesmo tempo. Então, ele estava nesse conflito. O momento mais tenso, que seria o clímax, é quando o gato Eurípides pula no cangote da velha para salvar o menino. É nesse momento que a narrativa, ela encontra-se no momento mais tenso. Por quê? Porque é nesse momento que o menino consegue fugir. Porque durante o conflito, ele não sabia o que fazer, ele estava em dúvida, como ele ia se salvar, ele tinha várias questões ali para resolver. E o momento mais tenso foi esse, quando o gato Eurípides pula no cangote da velha para salvar o menino. E o desfecho seria o final da história, a conclusão, a solução dos conflitos criados pelos personagens, podendo ter ou não uma solução para o conflito. Então, vamos lá, a gente vai perceber isso agora no exemplo que eu vou dar. O desfecho do conto A Velha de um Olho Só seria: o menino, ele conseguiu fugir. Então, teve um desfecho, ele fugiu com a ajuda de quem? Do gato Eurípides, que pulou no cangote da velha e assim distraiu a aparição, dando uma brecha para que o menino conseguisse fugir. Mas ele não conseguiu salvar os meninos que ainda estavam presos no tear. Ele ficou pensando nisso. Então, nem sempre a narrativa ela vai ter um desfecho conclusivo, ok? Então, vocês vão analisar agora o conto de vocês. Através desses exemplos que eu dei, vocês vão ler o conto. Leiam com muita atenção. Usem marca-texto, usem lápis para grifar, sem problema algum. Tudo para que vocês possam responder com muita atenção, com muita dedicação mesmo, tá bom? Então, para que vocês possam analisar a fundo o texto, vocês não podem ler uma única vez. Vocês precisam ler o texto mais de uma vez. Vão marcando, vão fazendo anotações, tá certo? E quando for, e essa aula é para segunda-feira, é para hoje. Então, vocês farão essa aula hoje, segunda-feira, que está prevista na rotina, e na próxima aula online, que é na quarta-feira, cada professora do quinto A, do quinto B, do quinto C, vai entrar na aula online e farão a socialização desse quadro junto com vocês, tá certo? Então, lá, cada um de vocês vai poder colocar como
qual a sua resposta, como que você registrou cada parte desse quadro. E assim a gente vai conversar um pouco e acabando eliminando algumas dúvidas, certo? Para quem achou que era uma coisa e não era, vai acabar naquele momento eliminando as dúvidas que tinha, acrescentando mais informações, tá bom? Essa aula vai ser muito parecida com a aula da semana passada, em que nós fizemos a roda de leitura, onde vocês também socializaram com a gente as leituras que vocês fizeram e o roteiro de leitura, quando vocês apresentaram, tá certo? Vocês farão também a apresentação desse quadro junto com a professora e com os demais colegas, tá certo? Então, por hoje é só. Espero que eu tenha ajudado vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.